A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou estar indicando alguns livros para você que impactaram a minha vida e que eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e dedicar tempo com essa leitura, esses livros também vão impactar a sua vida. E o primeiro deles é A Batalha Final, de Rick Joyner. Aqui esse autor tem uma visão aberta do reino espiritual. Então Deus mostra para ele como as coisas acontecem no mundo do espírito e também na glória celestial. Nessa experiência ele vê a glória celestial e o tribunal de Cristo. Com a leitura desse livro, nós passamos a pensar mais nas coisas que são do alto do que nas coisas que são da terra, como Paulo nos ensina no capítulo 3 de Colossenses. É um livro que todo filho de Deus deve ler, A Batalha Final. Outro livro é Os Generais de Deus, de Robert Liardon. Nesse livro ele relata para nós a história de Kathryn Kuhlman, John Lake, William Seymour, William Branham, Smith Wigglesworth e muitos outros homens e mulheres de Deus que, através do evangelismo, com milagres e curas, impactaram o mundo. Então, esse livro vai te inflamar para orar pelos enfermos, para pregar o evangelho com o poder de Deus. Outro livro é Mais de Deus, de Randy Clark. Aqui esse autor vai falar do avivamento de Toronto e como esse avivamento tem até nos dias de hoje transformado vidas em todo o mundo por meio da transferência de unção. Então o tema principal desse livro é a transferência de unção pela imposição de mãos, pela oração, de várias formas, e como que dessa maneira nós podemos ministrar, impactar pessoas, transformar pessoas pela transferência de unção. Outro livro é esse aqui, O Homem do Céu, um testemunho do irmão em um. Se você ama missões, evangelismo, você deve ler esse livro. Você vai chorar, Deus vai te quebrantar e você vai ver como que nós temos amado tão pouco o evangelho de Jesus Cristo. Porque esse homem que hoje vive na Alemanha teve uma experiência sobrenatural. Ele ama o Senhor e ele evangelizou ali na China comunista e foi perseguido, e o Senhor livrou esse homem da mesma maneira que Deus livrou os filhos dele no livro de Atos dos Apóstolos. Então, se você quer ler algo semelhante a Atos dos Apóstolos, onde o evangelho é pregado com poder, com um amor sobrenatural, leia esse livro, O Homem do Céu, de Irmão e Um. Outro livro é esse aqui, Cristo, Aquele que Cura, de F.F. Bosworth. É um clássico na área da cura divina. Muitas pessoas, ao lerem esse livro, foram curadas de suas enfermidades, porque aqui esse autor vai tratar de maneira muito própria a cura divina, por experiências que ele mesmo viveu. Muitos homens que foram ministrados através deste livro, deste homem, passaram também a ministrar cura de uma maneira sobrenatural. Tá? Outro livro é esse aqui.
Curai os enfermos e expulsai demônios, de T.L. Osborne. Esse evangelista foi o homem que mais viu curas em campos abertos pelo mundo, tá? Para nós termos uma ideia, Dan Duque foi ministrado, mentoreado por esse homem através dos livros dele, das mensagens dele. Então, se você quer entender mais sobre curar os enfermos e expulsar demônios, T.L. Osborne traz isso como algo elementar na pregação do Evangelho. Também outro livro que nos ensina muito é esse aqui. O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Ele vai nos falar, nos expor a autoridade que há no nome de Jesus, mostrando a autoridade que o Senhor nos deu para curar os enfermos e expulsar os demônios também. E junto com esse livro, você deve ler esse. A autoridade do crente, que também nos ensina que nós morremos e ressuscitamos com Cristo e fomos assentados nas regiões celestiais com Ele. Então, nós temos a autoridade que Jesus nos deu quando Ele nos ressuscitou espiritualmente, juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. E esse autor também tem esse livro aqui. Guia para um jejum equilibrado. Ele nos ensina que é melhor que nós aprendamos a ter uma alimentação equilibrada, moderada, não dando lugar à carne, do que ficarmos muitas horas, muitos dias sem comer e continuar tendo uma alimentação que desagrada a Deus. Então ele nos ensina sobre uma vida de jejum, como é importante nós sabermos nos alimentar controlando a nossa carne. Então não deixe de ler Guia para um Jejum Equilibrado. E se você quer também crescer na sua fé, leia todos os livros desse autor, de Kenneth Hagin, que falam sobre fé. A Bíblia diz que Deus estabeleceu na igreja pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres. Mestres que ensinam a palavra de Deus para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento da igreja. Isso está no capítulo 4 de Efésios. Então, os livros são um recurso que Deus nos deu para fortalecermos a nossa fé, porque esses homens nos ensinam mais da palavra de Deus, para que a Bíblia se torne mais clara para nós. Então, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.